Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras de São Paulo, tudo bem, gente? Eu espero que sim, olha só. Vocês têm motivos aí para vivenciarem uma certa alegria, né? Afinal de contas, o São Paulo deu um pé na bunda, né? Deu um pé na bunda no Carpini, que já não é mais o técnico do Tricolor do Morumbi. Vai ganhar um dinheiro, né? Mas aí não tem muito jeito, né? O que fazer? Depois disso, gente, São Paulo começou a especular aí nomes e nomes, né? Alguns bem estranhos, né? Começaram a falar, por exemplo, em Rafa Benítez. De onde tiraram isso, né? De onde tiraram isso aí? E outras esquisitices, né? Só que terminamos o dia aí com boas notícias. Essa pra mim é a segunda grande notícia do dia. A primeira foi Carpini, adiós. E agora a segunda notícia é o São Paulo abriu negociações para contratar Luiz Suberdia. Luiz Suberdia, gente, pode ser o técnico do São Paulo, portanto. É claro, né? Você vai se lembrar de todo aquele processo, né? Em torno do qual o São Paulo entrevistou técnicos, quis contratar técnicos, não contratou nenhum técnico e contratou uma promessa de técnico. Um dos profissionais que poderiam ter chegado ao São Paulo naquele momento era justamente o Luiz Suberdia. Se estivesse no Morumbi desde aquela época, hoje já teria um entendimento muito mais profundo sobre os jogadores do elenco. Isso poderia, inclusive, fazer o São Paulo estar a viver já, neste momento, um momento bem melhor. Não deu certo. Tudo bem. Não tem problema. Importa bem mais o fato de que o São Paulo agora talvez acerte, né? Que o São Paulo agora queira acertar, né? E os dirigentes, talvez sem muita escolha, evidentemente, talvez por linhas tortas, digamos assim, podem tomar uma atitude correta no momento, né? E contratar um técnico importante para o São Paulo. Eu diria para vocês que se o São Paulo contrata um técnico melhor, um pouco melhor do que Thiago Bebê Carpini, o São Paulo poderia perfeitamente estar vivendo uma situação um pouquinho melhor do que a que vivia com o Carpini. Mas isso seria ilusório, né? Talvez não fosse tão interessante assim lá na frente. De tal sorte que, né? Vamos imaginar, vamos tentar olhar para frente e tentar olhar para frente de uma maneira bastante gentil, generosa, entender. Talvez tenha sido importante o que aconteceu até para que o São Paulo agora contrate um técnico que chega muito mais empoderado ao Morumbi, caso de fato seja o Luiz Suberdia. Quem é, portanto, o Suberdia? Já falei dele várias vezes, já fiz vídeos sobre ele, vocês têm aqui no canal, posso fazer outros vídeos também para atualizar vocês, mas é difícil até atualizar sobre um técnico que não tem trabalhado, né, que resolveu tirar um tempo sabático, né. O fato é que eu digo para vocês o seguinte: hoje o Suberdia é um dos melhores técnicos sul-americanos. Isto não é pouco, não é pouco, tá? Vamos melhorar isso aí, né? Porque sinceramente é curioso, né? Que você fala uns melhores técnicos sul-americanos, parece que você está dizendo menos do que se você falar o Suberdia é um dos melhores técnicos hoje da Argentina, por incrível que pareça, né? Então vamos ficar com essa parada aí, né? Luiz Suberdia é um dos melhores técnicos argentinos da atualidade. Por quê? Antes de falar o porquê, eu digo mais. Na minha opinião, ele é um dos melhores técnicos hoje do futebol mundial em um quesito, né? Qual é esse quesito? Bom, se nós olharmos para alguns profissionais como Pedro Martins, por exemplo, nós vamos perceber que o Pedro Martins, que é um técnico que vem evoluindo na medida do possível sempre, já não evolui no grau, né, que apresentava algum tempo atrás, há 2 anos atrás, por exemplo. Então hoje tem alguns muito altos ainda no trabalho dele, tem alguns baixos, tem alguns médios, enfim, né? No fim das contas tem feito sempre trabalhos muito bons e tem evoluído, certamente. Talvez esse seja o momento dele mesmo, de evoluir com muito mais tranquilidade, com alguns erros também. Talvez isso seja muito importante. Se nós olharmos para outros técnicos, vamos perceber que alguns outros também apresentam esse perfil, mas muito poucos. Vamos olhar também, vamos encontrar alguns que também, né, ainda menos ainda, que têm evoluído constantemente, né? Dentre eles está Luiz Suberdia. E tem aquele outro grupo, daqueles que ou pararam no tempo ou que não conseguem evoluir, né? Aqueles que pararam no tempo, a gente tem Mano Menezes da vida, a gente tem Cuca da vida, que pararam no tempo de certa forma, né? E temos também aqueles técnicos que aparecem no futebol brasileiro novos, que não conseguem evolução e que apresentam dificuldades toda vez que um problema, um desafio seja colocado no seu trabalho. Então, voltando agora àqueles técnicos muito poucos que têm evoluído. Curiosamente, no mundo inteiro, na minha opinião, tem 2 técnicos que não param de evoluir o tempo inteiro, né? Não param. Eu falei curiosamente por quê? Porque esses 2 técnicos, né, temos outros também, tá? Mas
Dentre esses poucos técnicos que só evoluem, 2 são argentinos. Um é o Matias Almeida, que treina a equipe do AEK Atenas, né, da Grécia, revolucionando completamente o futebol grego neste momento. E outro técnico é justamente o Luiz Superbia. Luiz Superbia é um técnico que começou a carreira muito cedo, né? Porque parou de jogar com muito pouca idade, ainda 20 anos, né? 20 anos de idade parou de jogar por causa de lesão, virou técnico de futebol, gente. Né? Teve altos e baixos na carreira, teve grandes momentos na carreira, outros nem tanto, mas o que evoluiu o Superbia nos últimos 3 anos é um negócio assustador, gente. É impressionante. O Superbia também rompe com aquela história de técnico argentino somente ofensivo. Ele é um técnico que, de fato, faz sua equipe praticar um jogo ofensivo quando é necessário, mas também um jogo defensivo, um jogo de transição quando necessário for. É um dos técnicos mais atenado, né, ao jogo moderno. É um dos técnicos mais estudiosos que temos na atualidade. Ele pode chegar ao São Paulo e ser uma grande decepção, mas hoje ele é, né, um grande técnico pelo trabalho que vem fazendo. Trabalha no Lanús, levando o Lanús a praticar um futebol extremamente interessante naquele momento, naquela ocasião, na minha opinião, o mais competitivo na Argentina. Quando ele saiu do Lanús, muita gente achava que, em função do Lanús ter sido a casa onde ele virou treinador, aquilo era algo muito da casa. Eu achava que não naquele momento, mas alguns suspeitavam que era, em virtude de que ele tinha uma relação muito próxima e íntima com o Lanús. Ele vai para a Liga de Quito. Na Liga de Quito ele faz um trabalho tão extraordinário como no Lanús. Então a gente tem na Liga de Quito a melhor transição da defesa para o ataque no futebol da América Latina. A melhor, ok? Então é um técnico que sabe lidar com problemas defensivos, é um técnico que sabe lidar com a marcação no meio de campo, é um técnico que sabe que não desaprecia a criatividade no meio de campo, é um técnico que consegue fazer muito bem essa relação entre meio de campo e ataque. A bola chega mais arredondada ali no setor de ataque. É um técnico que tem facilidade em traduzir para os jogadores as suas ideias, o que é muito importante também. Né? É um técnico que, na minha opinião, não vai ficar muito tempo na América do Sul se não trabalhar no São Paulo. É um treinador, né, que certamente em algum momento vai trabalhar na Europa. Ele tem a evoluir muito ainda na carreira. Porque a gente olha para o Superbia, a gente fica impressionado com a qualidade do trabalho dele em relação a outros trabalhos. Mas em alguns momentos ainda temos a impressão de que ele vai entregar muito mais. Então São Paulo, se realmente contratar o Luiz Superbia, estará contratando hoje um dos melhores custos-benefícios. Por quê? Porque é um técnico que tem um perfil abaixo, por exemplo, de um Rafa Benítez da vida, né, que é um decadente por excelência, há muito tempo decadente, né? E outros técnicos europeus, que na Europa tem muito técnico decadente, né? E com grife. São Paulo pagaria muito dinheiro para esse tipo de profissional, sem que necessariamente ele talvez não entregasse tanta coisa assim. Luiz Superbia, não é desse jeito. É um técnico que vai e pode entregar, sim, um custo-benefício muito interessante para o tricolor. Além do que, eu falava naquela ocasião que o São Paulo estava atrás de técnico. Na minha opinião, para o elenco do São Paulo, pela forma do São Paulo jogar, pela maneira como foi configurado o elenco do São Paulo, o melhor técnico possível era o Luiz Superbia. Na minha opinião, se o São Paulo de fato conseguir avançar nessas negociações, eu diria para vocês que a gente vai ter sinais muito positivos de que o São Paulo pode se salvar na temporada. Porque se continuasse com aquele técnico, né, inexpressivo, né, correria riscos severos, né, de no máximo conseguir uma vaga sul-americana. Não acredito que cairia. Tem outros times piores, né? Também, se deixasse ao deixar o técnico Carpini contratar um técnico parecido com ele, uma outra aposta do mesmo nível, ou contratar um dinossauro, um decadente brasileiro ou europeu, a mesma coisa poderia também acontecer. Acho que a contratação de um Superbia rompe com tudo isso. Ele pode chegar ao Morumbi para fazer o São Paulo voltar a ser extremamente competitivo. Competitividade, gente, lembre dessa palavra. O Palmeiras está ganhando muito tempo, aí, desde quando o Abel chegou, né, ao Palestra, está ganhando muito tempo, está ganhando já há um bom tempo títulos importantes, porque o Palmeiras tem um elemento no seu jogo que o faz da equipe do Verdão a mais competitiva das Américas, né, há um bom tempo. Né? O que o Luiz Superbia entrega antes de qualquer coisa é competitividade para sua equipe, muita agressividade, aí você percebe a equipe sabendo agredir, né? Uma equipe que tem que consegue gerar muito envolvimento dos jogadores. Esse envolvimento se traduz também em jogadas dentro de campo. A gente percebe que as equipes do Superbia conseguem fazer com que as ideias do técnico se traduzam também em jogadas ensaiadas. Você percebe que os passos dos jogadores em campo parecem também serem bem ensaiados, né? Isso tudo é a qualidade do esquema. O Superbia consegue trabalhar muito bem o esquema tático das suas equipes. De tal sorte que, se de fato for confirmado para mim,
pode ser uma grande contratação. E se isso acontecer, teremos um vídeo aqui para falarmos um pouco mais sobre características do jogo que o São Paulo deverá praticar com o técnico argentino, né? Mas por hora, manifesto aqui a minha satisfação, né, com a possibilidade do São Paulo contratar esse técnico, né? As negociações parecem que se avançam, esperemos que não seja fogo de palha, esperemos que o dirigente do São Paulo tome jeito dessa vez, né? E aí, enfim, e vão até o fim com esta negociação, porque de fato entregarão, se isso acontecer, entregarão para vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo, um técnico bem interessante e acho que hoje um dos melhores técnicos possíveis para chegar a um desses que é um desses que é um dos maiores clubes do mundo, que é o São Paulo, mas que infelizmente anda muito ferido já há um bom tempo. Tá bom, gente? É isso.